porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. A paz do Senhor, que Deus te abençoe de forma especial nessa manhã. Aproveitando que nós estamos de pé, abra a tua Bíblia comigo, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Que toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, exaltação, aleluias, nessa manhã sejam dadas somente ao nosso Senhor e Salvador Jesus. Como bem leu o pastor Cleomar no Salmo de número 100, dizendo que Ele foi que fez a nós, foi Ele que nos fez, e não nós. Ele é o pastor e nós somos ovelhas do seu prado. Por isso nós podemos celebrar com júbilo ao Senhor, nos alegrar porque Ele vive, Ele reina, Ele tem todo o controle, todo o poder e todo o domínio nas suas mãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, todos encontraram? Eu ainda escuto o folhar de Bíblias, enquanto isso quero agradecer a Deus por essa oportunidade, louvando Ele sempre e também agradecendo aos copastores desta igreja, co-pastor Cleomar, co-pastor Wesley, co-pastor Eduardo, todos os obreiros deste altar, os nossos queridos irmãos e irmãs, e também agradecer a minha sogra nessa manhã que está aqui. Deus abençoe nossa pastora, que é nossa mãe, e Deus abençoe o Zion, que está aqui também na Santa Ceia do Senhor. Desde já agradecendo aos irmãos pela paciência, pelo carinho, pelas orações, e nós estamos crendo no milagre do Senhor sempre. Atos capítulo 3, Deus abençoe o nosso pastor, que estava em Oviedo, imagino que já saiu para a trofa, para o culto à noite, o Senhor moveu nessa manhã de forma especial, lá foi uma bênção. Atos 3, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: E Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração, a 9, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem esmola, versículo 4, e Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. E logo os seus pés e artérios se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus, e conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Glória a Deus. Que todas as palavras do Senhor sejam conosco nessa manhã, e que somente a voz do Espírito de Deus se ouça, que não hajam barreiras espirituais e físicas, mas sim o domínio do Espírito Santo sobre esta casa, sobre nossas vidas, sobre cada internauta, sobre todos nós, para que possamos ser cheios do Espírito Santo
de Deus. Quem crê, dê glória a Deus e tome assento adorando Jesus. Meus irmãos, capítulo 3 do livro de Atos dos Apóstolos é um capítulo que começa a relatar sobre a ação do Espírito do Senhor no meio da sua igreja, as primeiras ações, as primeiras obras. No capítulo 2 é o capítulo que nós vemos um mover sobrenatural dos céus, onde todos estavam reunidos no mesmo lugar, e de repente, naqueles dias de clamor, naqueles dias de busca, o Senhor os presenteou com uma promessa que só o céu poderia fazer, e só o céu poderia cumprir. E o interessante é que ele cumpriu a sua promessa. Ele foi e derramou o Espírito Santo sobre a vida de todos aqueles que ali estavam, batizando-os com o Espírito Santo e com fogo, revelando a eles dons sobrenaturais, levantando eles naquele momento com ousadia, com intrepidez, com uma palavra poderosa que o apóstolo Pedro ministrou naquele momento, e vidas, 3.000 almas se entregaram ao Senhor Jesus. E nós vemos uma igreja que estava em comunhão, no partir do pão, na doutrina dos apóstolos. Nós vemos uma igreja que se move, uma igreja que atua debaixo do mover e da direção do Espírito Santo. Mas chegamos no capítulo 3 e nos deparamos com a primeira ação individual desta igreja sendo relatada na história bíblica. Somente Pedro e João subindo no templo, a hora da oração. Eles estavam indo para um momento de comunhão, e eles se deparam com um homem que desde o seu nascimento, e nós fizemos leitura, era coxo, não caminhava, não andava, e estava ali pedindo, mendigando esmolas, no qual ele todos os dias era trazido até aquele lugar. E o Senhor ministrou algumas coisas ao meu coração sobre isso. Por isso nós vamos falar nessa manhã, debaixo da infinita misericórdia e direção do Senhor, sobre o tema, a igreja da porta formosa. Qual é o tema? 1, 2, 3. Quando nós olhamos para a igreja do Senhor, a igreja em geral, nós observamos e analisamos essa igreja, e nos deparamos com alguns diagnósticos, algumas características que também haviam nesse homem. Primeira delas, nós observamos que esse homem ele era paralítico. Desde a história da igreja, do mover do Espírito Santo de Atos 2, a formação da igreja, para os dias de hoje, nós nunca fomos tão paralisados quanto nós somos hoje. Nós nunca estivemos tão estagnados. Se nós nos compararmos com Atos 2, e os avivamentos que o Senhor trouxe, e a igreja que nos formou, e nós olharmos para nós vamos perceber que eles eram muito mais movimentados do que nós. Nós vamos perceber que o mover do Espírito Santo na igreja era muito mais real, era muito mais vivo, era muito mais intenso. Não quero ser saudosista, mas nós lembramos claramente, vocês muito mais que eu, que nós chegávamos no culto, nós não precisávamos pedir para ninguém levantar a mão, nós não precisávamos pedir para ninguém adorar a Deus, porque todos sabiam o que estavam fazendo aqui. Nós nos reuníamos e havia um sentimento na igreja: glorificar e exaltar o nome de Jesus. Não importa quem estava cantando, não importava quem estava pregando, não importava quem iria orar ou quem iria dar uma saudação, mas nós sabíamos que o domínio do Espírito Santo estaria sobre nós, e que toda a palavra e vontade dele seria feita no nosso meio. E quando nós olhamos para nós hoje, nós podemos até nos escandalizar, porque é difícil nós nos movermos. Parece que no culto o Senhor tem que nos empurrar, o que dirá lá fora. Nós estamos como esse homem, uma igreja paralítica, uma igreja que não se move mais como se movia antes. Na sua origem, no seu ventre, esse homem no ventre da sua mãe era movimentado pelo movimento da sua mãe.
A igreja, no seu início, era movimentada pelo poder e autoridade do nome de Jesus e a direção do Espírito Santo. Só que há um problema. Quando esse homem saiu do ventre, Ronei, ele não caminhava. O seu crescimento, talvez suas pernas se atrofiaram. Talvez suas juntas se desconjuntaram. Talvez houve um problema neural. Não respondia mais ao comando do cabeça, dos nervos, dos neurônios. Havia uma falta de conexão, havia um problema. E nós também estamos assim. Nós estamos com dificuldade de nos movimentar. Nós estamos atrofiados. Porque ninguém que não mergulha na palavra de Deus vai ter a flexibilidade de se mover conforme a palavra de Deus. Porque ninguém que não tem comunhão com o Espírito Santo se moverá conforme a vontade do Espírito Santo. E eu prego debaixo de um temor muito grande, porque eu sei da responsabilidade que é nós anunciarmos uma palavra como essa. Não ofendo aqui a igreja do remanescente, mas aqui me dirijo a uma igreja que sabe que deve orar, mas não ora. Eu me dirijo a uma igreja que está paralisada, porque sabe que deve jejuar, mas não jejua. Não se move mais, não responde à vida daquele que é o cabeça da igreja, e o nome dele é Jesus Cristo. Estamos atrofiados. Por quê? Porque nós vivemos para os nossos próprios deleites. Como nós chegamos aqui nessa manhã, ou como nós chegamos aqui no decorrer dos cultos. Pense um pouquinho. Manhã de Santa Ceia, é natural que nós cheguemos na igreja e nós não falemos muito, mas nós dobramos os joelhos e falamos com os céus. Manhã de Santa Ceia, manhã de jejum. Manhã de Santa Ceia, manhã aonde mais eu me levo a Deus em sentimentos de adoração, oração e quebrantamento. E eu te pergunto novamente, como nós chegamos aqui nessa manhã? Porque o nosso estado é denunciado pelas nossas ações. O homem não andava, por quê? Porque ele era paralítico. E nós olhamos para a igreja na face da terra, e nós vemos uma igreja que recebeu uma ordem do Senhor Jesus. Marcos capítulo 16, versículo 15. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E onde está essa igreja? Meus irmãos, nós estamos acomodados nos bons bancos. Nós estamos acomodados no ar-condicionado, no climatizador. Nos acostumamos com um bom som, um bom retorno. Nos acostumamos a nos vestir bem, a termos condições de virmos ao culto. E quando sai do controle, nós murmuramos. Nós estamos atrofiados. Nós estamos paralisados, porque uma igreja viva, uma igreja de pé, não importa como está o som, não importa qual é o clima da igreja, se está quente ou frio, no sentido da climatização dela, não importa se o irmão que está do lado glorificou ou não, a igreja que está de pé, é a igreja que sabe que Deus a chamou, não para estar paralisada, mas para ser viva no Senhor. Estamos atrofiados, paralisados. E nunca na minha vida eu tive tanta informação a respeito disso. Porque nós buscamos médicos para saber qual é o diagnóstico da pastora Ana Carolina. E ali aprendemos muitas coisas. Por que está paralisada? Porque o nervo parou, atrofiou, a musculatura atrofiou pela falta de movimentação. É natural que uma pessoa que está há muito tempo na UTI tenha que fazer o quê? Fisioterapia. Por quê? Porque muito tempo sem movimentar. E agora eu te pergunto, quando nós estamos muito tempo sem movimento no nosso corpo físico, quando nós voltamos a nos exercitar, é difícil ou não é? Por causa da rigidez do músculo, do nervo. Mas também há outro motivo. Por que que não caminha? Por que que não anda?
porque já não corresponde mais à conexão neural do corpo. E aí tem que fazer exames, eletroneuromiografia, eletroencefalograma, ressonância do crânio, para tentar descobrir o que é que está acontecendo. Porque o corpo, preste atenção, o corpo já não responde mais à cabeça. E eu olho para esse homem e eu vejo o estado dele e me preocupa, porque a igreja da Porta Formosa não tem correspondido mais à ordem daquele que é o cabeça. A igreja da Porta Formosa está olhando, está esperando algo que não vem do céu, não vem de Deus, não vem da pessoa de Jesus para ela. A igreja da Porta Formosa está paralisada, esperando o que talvez nunca chegará. Nós somos esta igreja, meu irmão e minha irmã, que sabemos que nós devemos pregar o evangelho, mas não pregamos. Que sabemos que devemos ter uma vida com Deus, mas não temos. E que o primeiro julgamento que nós iremos sofrer será o julgamento dos céus. Daquele que tudo conhece e tudo vê. Daquele que sonda e esquadrinha mentes e pensamentos, daquele que conhece tudo e todos. O segundo julgamento será um julgamento das pessoas, que talvez não é o mais importante, no sentido de nós compararmos com o julgamento de Deus, mas também é fundamental porque nós fomos chamados para dar o bom testemunho. Meus irmãos e minhas irmãs, a igreja da Porta Formosa está parada, como aquele vale de Ezequiel 37, ossos sequíssimos. Tinha um profeta, tinha uma visão, tinha uma palavra, os ossos se juntaram, estavam de pé, mas não havia o movimento do Espírito. E enquanto o Espírito não veio, não houve vida. Enquanto o Espírito não vier, não haverá vida sobre nós. Enquanto o Espírito Santo não dominar nossa alma, nosso corpo, nosso espírito de verdade, nós não teremos a vida dele. E não nos moveremos conforme a vontade dele. Mas eu tenho uma boa notícia também. Quando o Espírito veio, houve glória no vale. Houve avivamento no vale. Quando o Espírito vier, nós seremos movimentados de novo. Quando nós olhamos o paralítico do tanque de Betesda, nós entendemos que quando estamos muito tempo sem movimento, nos acostumamos com isso. E damos desculpas para não sairmos da movimentação. Jesus diante daquele homem, falando, expressando uma boa ação para curá-lo, e ele olhando para Jesus dizendo, mas não há ninguém que me ponha no tanque. E nós estamos assim, olhando mais para o tanque do que olhando para Jesus, esperando mais do tanque do que esperando da pessoa de Jesus. A igreja da Porta Formosa está olhando mais para os homens do que para o Senhor. A igreja da Porta Formosa está olhando para as coisas da vida e se esqueceu de olhar para o céu. A igreja da Porta Formosa perdeu o temor, porque esqueceu que quem reina e governa é o Senhor e não é mais nós, não somos mais nós. Na verdade, nós governávamos nós mesmos quando andávamos em trevas, mas nós agora estamos na luz do Senhor. E nós temos que caminhar conforme Ele anda. 1 de João 2,4, aquele que diz que está em Cristo, deve andar como Ele andou. Por que essa igreja está paralítica, se Jesus tem poder para curá-la? Por quê? Por causa de uma falsa espiritualidade. Se tem uma coisa que o Senhor não suporta, é uma palavra chamada hipocrisia. O que é isso? É como aquela expressão que o apóstolo João usa em Apocalipse 3,7, se referindo a uma igreja também. Tem nome de que vive, mas estás morto. A igreja da Porta Formosa está paralisada, porque tem o corpo, Paulo. Tem a aparência, mas não tem o mover.
tem a estrutura, mas não tem a vida. A igreja da Porta Formosa não se levanta, mas está falando, está vendo, está ouvindo. Não reage, mas está ali, o corpo está presente. E essa falsa espiritualidade nos preocupa. Por quê? Porque nos faz olhar mais para as coisas externas do que internas. Essa máscara que nós usamos, talvez escondeu muita coisa nesse tempo. Só que vai chegar o dia que nós vamos ter que tirá-la. E isso é do céu, nós não vamos mais poder esconder reações faciais. Não vamos mais poder esconder atitudes que nós tivemos apenas com a expressão facial. Uma falsa espiritualidade. Talvez a maior preocupação não seja a máscara de hoje, mas sejam as máscaras da vida que nós mesmos colocamos. Chegamos aqui na igreja e adoramos ao Senhor, mas se a palavra não é do jeito que eu gosto, eu chego em casa e eu amaldiçoo a palavra. Porque o problema não é aquele que fala, é aquele que diz. Quem fala é o Marcelo, mas quem diz é a Bíblia. Ouvimos aquilo que não nos agrada e nós falamos assim, é só uma palavrinha. Menosprezamos a palavra que Jesus morreu para selá-la. Profanamos o sangue do Cordeiro de Deus. Nos esquecemos que não é pela aparência, é pela essência. Não é pelo exterior, mas é o interior. O apóstolo Paulo disse aos coríntios, porque o exterior se corrompe, mas o interior ele se renova dia após dia. Uma falsa espiritualidade, tem nome de vivo, mas morreu. Quanto tempo faz que você não é renovado pelo Espírito Santo? Quanto tempo faz que o seu coração não te leva a buscar o Senhor de verdade, se esquecendo um pouco das rotinas, das liturgias, e aonde você se rende inteiramente a Deus? Quanto tempo faz que da sua alma não vem uma oração verdadeira? Quanto tempo faz que você não se dobra diante de Deus e não derrama lágrimas diante dEle? Quanto tempo faz que o Espírito Santo não já domina a sua alma e a sua mente? Quantos dias já passaram que Ele falou com você, que Ele se moveu em você, que Ele te levou a experiências com Ele? Porque esse Deus, Ele não é falso. Falsas podem ser nossas atitudes. Falsas podem ser nossas expressões. Mas o Senhor, Ele é autêntico, Ele é verdadeiro. E Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E não é Ele que passa, é nós que passamos por Ele. Por isso nós temos que levantar. Por isso nós temos que ouvir a voz de Jesus nessa manhã. A igreja da Porta Formosa, Paulo, morreu na sua espiritualidade. Houve uma profecia, diz, foi o irmão ou foi a irmã. A igreja da Porta Formosa se atrofiou, porque desprezou a espontaneidade do Espírito Santo. O mover soberano do Espírito na igreja. Nós nos preocupamos, porque a realidade é que parece que não vai melhorar, só vai piorar. Mas você e eu podemos nessa manhã nos levantar no Senhor. A igreja da Porta Formosa tem a aparência, ela dobra os joelhos, mas ela não ora, ela conversa com alguém que está próximo.
A igreja da Porta Formosa coloca no relógio de oração orando, mas não está orando. A igreja da Porta Formosa tem só a estrutura, mas não tem a vida do cabeça. Segunda coisa, a igreja da Porta Formosa está mendigando, clamando pelas coisas da terra, vivendo das coisas que os homens dão a ela. Me perdoe pelo que eu vou dizer, a Bíblia diz que nos últimos dias os homens seriam amantes de si mesmo. E se eu não sou guiado pelo Espírito de Deus, eu sou guiado pelos desejos pecaminosos do meu coração. E nós nunca vimos uma igreja que tanto dependeu das pessoas como hoje. Nós nunca vimos uma igreja que tanto dependeu dos homens como hoje. Que nunca se preocupou com as coisas terrenas como hoje. Não estou dizendo que nós temos que deixar tudo e entregar tudo na mão dos ímpios. Não é isso. Mas o propósito de uma igreja viva é viver pelas coisas que são de cima. Colossenses capítulo 3, o apóstolo Paulo disse: vós já ressuscitastes com Cristo. Pensai nas coisas que são de cima, porque vocês já morreram para as coisas que são da terra. A igreja da Porta Formosa é uma igreja que primeiro está paralítica e segundo está mendigando, vivendo de coisas terrenas. Teologias que colocam o homem no centro e tiram Deus do foco. Teologias de prosperidade. Se você aceitou Jesus, você tem que enriquecer. Vida terrena, propósito terreno, destino, ficar nessa terra se o Senhor voltar, ou se morrer, ser condenado ao inferno. Essa igreja está mendigando a atenção humana. Todos os dias ele era colocado na porta do templo. Olhe para mim aqui. Ele era carregado. Isso fala de uma igreja que é levada pelas mãos humanas e não é levada pela mão daquele que é eterno. Isso fala de uma igreja que está sendo movimentada pela ação humana, pelo desejo humano, pela vontade humana e não pela vontade suprema de Deus. Isso fala de uma igreja que está ali por causa do homem e não por causa do Deus do homem. Isso fala de uma igreja que está acomodada, porque era levada e era colocada ali. Acomodada, porque tudo que aparentemente ela precisa, ela recebe da mão daqueles que dão esmolas para ela. A igreja do Senhor Jesus não precisa de esmolas, porque quem a sustenta não é o governo, quem a sustenta não somos homens, quem a sustenta não são associações, quem sustenta ela é a glória de Deus, é a presença do Senhor, é a graça dEle. A igreja da Porta Formosa tem dependência humana, porque vive das coisas que são daqui. Eu te digo, debaixo do temor do Senhor, se nós vivemos das coisas que são daqui, nós ficaremos aqui. Mas se nós vivermos das coisas que são do Senhor, nós estaremos para sempre com o Senhor. Ela está mendigando. E terceiro, ela está na porta, mas ela não está dentro do templo. Fala de uma igreja que está no meio termo, nem dentro nem fora. Que tem uma meia decisão, um meio compromisso, uma meia vontade, uma meia disposição, uma meia entrega. Uma igreja que não está dentro nem fora. Ele era colocado na porta, mas não entrava. Ele era colocado ali no limite, não estava dentro nem fora. Te lembra alguma coisa? Porque não és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Nós não podemos ser meio termos. Nós somos colocados nesse estado por causa de nós mesmos, por causa da vontade do homem, mas não pela vontade de Deus.
Isso fala de pessoas que estão com meias verdades no seu coração, que seguem um meio Jesus e são visitadas pelo Espírito Santo, mas não são templo e morada do Espírito Santo. Que estão no culto de ceia por uma meia vontade, que levantam uma meia mão, que dá um meio glória, que tem um meio desejo de adorar ao Senhor. Parece que tem hora que tem vida, mas tem hora que morreu. Parece que tem hora que está ali animado, eu vou fazer a obra, eu vou servir Jesus, porque ninguém me mandou não, mas eu li a Bíblia e eu entendi que Ele já está me chamando há muito tempo. Mas passa-se os dias e as semanas e os meses, e cadê a disposição? Passou, porque era uma meia vontade. Uma igreja que está como Atos capítulo 20, Eutico, não está dentro nem fora, está na janela. Metade do corpo dentro, metade do corpo fora, mas olhando para as coisas que são de fora. O evangelista João Batista disse aqui na terça-feira, pregando sobre Jesus em foco, ele disse que se nós estamos ali tomando decisões de servir Jesus, e estamos em cima do muro, nós já estamos do lado do diabo, porque o muro pertence ao diabo. Pessoas que têm o desejo de servir a Deus, estão adorando a Deus em todos os momentos. É enfermidade, mas está adorando. É desemprego, mas está adorando. É tribulação, é prova, é vale, mas está adorando. Não tem meio termo. É quente, porque está perto do fogo do Espírito Santo. Mas a minha preocupação é que todo aquele que está na janela nunca cai para o lado de dentro. Sempre cai para o lado de fora. E aí alguém tem que descer lá e restaurar essa pessoa. Até quando nós estaremos meio posicionados? Até quando nós seremos inconstantes? Tem dia que eu oro 2 vezes por semana, tem dia que eu oro 1, tem dia que eu não oro. Tem dia que as pessoas têm que implorar para eu orar, porque eu já não sinto mais vergonha de ser inconstante. Eu não tenho mais o temor do Espírito Santo no meu coração e na minha alma. Até quando nós estaremos assim? Mais frios e mais voltados para a terra do que quentes, buscando a presença viva do Senhor. Não me diga que não, mas ande um pouco visitando igrejas. Descubra algumas realidades, meu irmão. Igrejas que não se preocupam mais com um posicionamento bíblico, porque já não creem mais que a Bíblia é a palavra de Deus. Igrejas que não se preocupam mais em adorar ao Senhor, porque a oferta está entrando. Porque eu tenho um carro bom na garagem, eu não preciso de Deus. Talvez você não entenda o que é isso, porque você nunca viu. Mas você entregar um folheto para alguém, e a pessoa dizer assim, eu não preciso desse Deus, porque eu tenho tudo que eu quero. E eu tenho dinheiro para comprar. Talvez você não entenda isso, porque você está bem. Mas o Senhor quer te levantar para que você seja um instrumento de cura. A igreja da Porta Formosa está paralítica. A igreja da Porta Formosa está mendigando. A igreja da Porta Formosa está no meio termo, nem dentro nem fora. Mas essa igreja, ela tem a chance e tem o privilégio de ser curada. Uma coisa que nós temos que entender é que a igreja não é minha, a igreja não é sua, a igreja não é nossa, a igreja tem um dono e o nome dele é Jesus. Ele estava na porta do templo, levado como todos os dias. Só que teve um dia que subiram 2 homens, que com eles a história foi diferente. Porque enquanto o coxo era levado,
Pedro e João caminhavam conforme a vontade do Senhor. Enquanto a igreja está sendo levada pelos homens, Deus está levantando os seus remanescentes que estão subindo e chegarão até ela. Aleluia! Essa igreja não permanecerá assim. Essa igreja não morrerá desse jeito. Deus sempre tem os seus remanescentes. Ele estava paralítico, mas Pedro e João estavam subindo, aleluia. Talvez você olhe para a realidade da igreja do século 21 e diz assim: a igreja está morrendo. Mas você pode ter a certeza que no meio dessa morte, o Senhor começará a levantar profetas, o Senhor começará a levantar homens e mulheres que são guiados e movimentados pela vontade dEle. Arashatora kabadarabagai. Allah rachanda aqui a saia. Em nome de Jesus Cristo, tenha paciência. Porque o Senhor já está levantando alguém para ir ao encontro da igreja. Tenha paciência. Nós ouvimos há muito tempo que o Senhor trará um grande avivamento, que tocará o centro-oeste dessa nação e incendiará o Brasil. Tenha paciência, os dias vão passando e parece que o avivamento está longe e a apostasia está perto, mas tenha paciência, porque Deus está trazendo alguém que vai pegar na mão dela e vai levantar essa igreja. Orabacandarabagai. E eles não têm nome de doutores, eles são galileus, eles não têm títulos, mas eles têm a presença viva dos céus. Eles não têm o reconhecimento humano, mas eles têm a autoridade do Senhor para tocar na igreja. Porque Deus não esperará os que estão acomodados se levantarem, ouça bem, Ele mesmo levantará os pequeninos, os rabiscos da terra, que tomarão a igreja, que não roubarão da igreja, mas chegarão até ela, dizendo: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. E essa igreja será curada. Ouça bem, a cura da igreja começa. A igreja da Porta Formosa, ela se levantará, ela se movimentará, mas ela não fará nada se ela não for curada pelo nome de Jesus. Não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, tomando pela mão, o levantaram. Talvez nós nos preocupamos mais com a prata e o ouro, e nos esquecemos do em nome de Jesus Cristo. Quando nós chegamos em Oviedo, nós começamos a acompanhar uma jovem que era líder de jovens aqui no Brasil, em São Paulo. Só que ela chegou na Espanha, e é muito comum que a maioria das pessoas, quando chegam lá, se afastam do Senhor, se desviam, negam Jesus e se entregam às prostituições, bebidas e muitas coisas. O dinheiro fala mais alto. Começamos a acompanhá-la. E alguém um dia falou para mim: toma cuidado, porque quando manifesta o demônio nela, ninguém expulsa. E eu fiquei pensando: como assim ninguém expulsa? Se quem expulsa não sou eu, é o nome de Jesus. E um dia de oração com ela, a primeira oração que nós tivemos, depois de algumas conversas, houve aquela manifestação.
feia, horrenda, porque quando nós não estamos na mão de Deus, nós estamos na mão do diabo, e ele desestrutura a nossa aparência física, o que dirá o interior de nós, quando ele tem legalidade para fazer isso. E ali, manifestada, e eu orei, eu disse: Senhor, revela onde está, o que é e qual é a origem dessa possessão. O Senhor revelou a nós. Quando eu falei o lugar, a obra que tinha sido feita, a forma como tinha sido feita, o bicho deu um grito e disse: eu não saio. E eu levantei as mãos: não é por mim, não é pela Carol, mas é pelo nome de Jesus. E aí me pergunte o que aconteceu. O que você acha que aconteceu? O diabo não tem poder contra Jesus. O diabo não tem poder contra o nome de Jesus. Mas por que, pastor? Tem gente que não é liberta, porque está seguindo um meio Jesus, uma meia verdade. Por que que quando ora na igreja, não sai? Ah, meu querido, não tem conversa com o diabo, não tem entrevista, não tem diálogo. No nome de Jesus, tem que sair. Você não precisa ter medo. Você não precisa ter receios. O que você precisa é ter comunhão com Cristo. Os filhos de Seva não entenderam isso. Nós te expulsamos em nome de Jesus, a quem Paulo prega. E o demônio olhou para eles e disse: eu conheço Paulo, sei bem quem é Paulo, e eu sei quem é Jesus, mas quem são vocês? Não tinham comunhão com Jesus, por isso não conseguiram. Agora uma igreja que ouve em nome de Jesus Cristo, é uma igreja que tem autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Em nome de Jesus toda enfermidade vai embora, porque pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Em nome de Jesus as coisas acontecem, no nome dele tudo muda. Por isso, Atos 4,12 diz assim: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. É somente pelo nome de Jesus. No versículo 30 do mesmo capítulo, a Bíblia diz: enquanto estendes a tua mão para curar, e para que se façam sinais em prodígios, pelo nome do teu santo Filho, Jesus. Toda enfermidade tem que bater em retirada em nome de Jesus. A não ser as enfermidades que Ele mesmo permite para trabalhar conosco. Agora, enfermidades que são de origem emocional e diabólica, em nome de Jesus Cristo tem que haver cura. Jesus não perdeu o poder, Jesus não perdeu a força, Jesus ele tem todo o poder, Jesus ele tem toda a força, ele tem toda a autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra. Mas a igreja não se lembra mais de Jesus. A igreja da Porta Formosa não conheceu Jesus, porque se conhecesse Jesus não estava coxa, não estava mendigando e não estava na porta. Mas a igreja que conhece Jesus Cristo sabe que pelo seu nome os enfermos são curados, as histórias são transformadas, pelo seu nome há perdão, pelo seu nome há redenção, pelo seu nome há salvação, pelo seu nome há famílias transformadas, sociedade mudada e uma nação alcançada pelo poder do nome de Jesus Cristo. E é interessante que ele só muda, a situação daquele homem só muda quando Jesus entra na história. Enquanto Jesus não entrar na história, não tem mudança nenhuma. Enquanto Jesus não chegar nessa casa, não tem transformação nenhuma.
Enquanto Jesus não alcançar o seu lar, não há transformação e salvação. Mas quando Ele chega, como diz aquela canção, a doença não aguenta, ela vai embora. Quando Ele chega, a situação muda na mesma hora. Quando Ele chega na igreja, quando Ele vem, não há nada que nós possamos dizer, não há nada que nós possamos fazer. Quando Jesus chega, nós somos tocados. Deixa Jesus chegar aí, meu querido. Deixa Jesus te tocar, em nome de Jesus Cristo. Frieza, vai embora, em nome de Jesus. Apostasia, vai embora, em nome de Jesus Cristo. Raishou Kanaya Sola Kamandarabagai. Em nome de Jesus Cristo, tudo muda. Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, porque as coisas da terra não sustentam a igreja. Quem sustenta a igreja é Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Estes sinais seguirão ao que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome beberão coisas mortíferas e não lhes fará dano algum. Pisarão serpentes e escorpiões. Estes sinais seguirão a quem? Aos que crerem no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Você pode ser renovado nessa manhã. Você pode levantar nessa manhã. Você pode tomar uma nova decisão nessa manhã. Saia da porta, entre na casa. Saia do meio termo, entre na igreja para cultuar. Saia da meia vontade e seja dominado pelo Espírito de Deus. Sua cura está no nome de Jesus. Segundo, sua cura está em levantar-se. Eles olham nos olhos do coxo. Eles chamam a atenção, o entendimento. Há uma mutualidade de entendimento. Eles estavam na mesma conexão. E agora, tomam pela mão, depois de ter dito, em nome de Jesus, levanta e anda. E eles puxam aquele coxo. Deus vai te usar para levantar essa igreja. Deus vai te usar para levantar alguém. Deus vai te usar para restaurar alguém. Tenha fé, esse ministério não morreu, esse ministério está apenas no início. O Espírito Santo te trouxe aqui nessa manhã, porque nessa manhã você está ouvindo esta palavra, e esta palavra está te tomando pela mão, e está te levantando de novo, porque a igreja da Porta Formosa esteve paralítica, mas não morrerá paralítica, esteve enferma, mas não morrerá assim. Ela levantará e Deus te usará para isso. Regional Formosa, em nome de Jesus, nessa manhã, entenda que Deus tem trabalhado com cada um de nós. Entenda que Deus tem nos moldado como o oleiro molda o seu vaso. Entenda que tudo isso é para que nós possamos subir, para que nós possamos encontrar a igreja da Porta Formosa, e para que nós possamos ser o instrumento que o Senhor usará para levantar essa igreja. Tomando pela mão, os levantaram. Essa igreja se levanta para Deus. Essa igreja curada não tem desculpa. Esta igreja curada não tem dia, não tem hora, não tem momento. A disposição que ela tem é espontânea e é total, é toda hora. Eu estou aqui para Jesus, eu estou aqui para adorá-lo. A minha vida é dele, o meu coração é dele, o meu sentimento é dele. O diabo não tem poder para lançar seta no meu coração, porque eu não vou abrir o meu coração para seta alguma, mas eu estarei levantado para ele. Aleluia.
tem maturidade, porque entendeu que passou o tempo da paralisia e agora chegou o tempo de se levantar. O Senhor está mudando os tempos. O Senhor está mudando as estações espirituais. Ele disse em Atos capítulo 1, versículo 7, não convém a vocês saber dos tempos e das estações, mas o que convém a vocês é que sejam minhas testemunhas quando descer sobre vós o Espírito Santo. Mas o Senhor é aquele que tem todo o controle das estações, e Ele está mudando. Nós estamos passando por um tempo de transição espiritual. Os céus estavam fechados, mas eles começarão a se abrir. Os céus estavam cerrados, parecia que tinha bronze nos céus, parecia que tinha uma barreira nos céus, mas a igreja se levantou, e a igreja começou a orar de novo, irmã Cédine, a igreja começou a clamar de novo, irmã Teresa, a igreja começou a se levantar de novo, Leonardo, a igreja começou a clamar, a igreja começou a jejuar, a igreja se levantou, a igreja está andando, e o Senhor está mudando. Eu vejo como se tivesse uma barreira muito grande, e os céus estavam fechados, mas a mão de Jesus foi passando, e foi tirando bloqueios, tirando o que estava bloqueando os céus. A nação brasileira experimentará dias não de riqueza, não de boa vida, mas dias de unção, dias de glória, dias sobrenaturais, porque a igreja está se levantando. Ela amadureceu, ela não precisa mais ser levada, ela anda com as suas próprias pernas debaixo do domínio do Senhor. Aleluia. Eu quero ser esse instrumento que vai levantar esta igreja. Tem alguém aqui nessa manhã que deseja ser um instrumento de Deus? Tem alguém aqui nessa manhã que deseja ser como Pedro e João, tomando aquele coxo pelas mãos, tendo autoridade no nome de Jesus? Tem alguém que deseja ser instrumento de Deus? Aleluia, aleluia, aleluia. Estamos aqui, Espírito Santo. Estamos aqui nessa manhã, Espírito Santo. Já não podemos mais viver assim. Nos toma hoje pela tua mão, nos chama para fora, nos aviva de novo, Senhor. Nos toma de novo, Senhor. Aleluia. E terceiro e último, essa igreja voltou a se movimentar. Essa igreja voltará a se mover. Só que o movimento dos céus não começa na sua totalidade primeiro. Entenda isso. O movimento do Senhor, ele não começa em toda a igreja de uma vez só. Não. Ele vai começar a levantar um aqui, outro ali, outro no sul, outro no centro-oeste, outro no norte, outro aqui no continente sul-americano, outro lá no continente norte-americano, outro na Europa, outros na Ásia, outros na Oceania, mas ele começará a levantar os seus remanescentes. Nós já temos visto o mover do Senhor. Talvez os irmãos não sabem, mas a Colômbia passou por uma crise política, uma instabilidade política muito grande, mas nunca a Colômbia foi tão tocada pela presença de Deus. Você sabia que o maior avivamento do mundo na atualidade foi considerado lá, num país que se chama Colômbia? Pastores que clamaram a Deus dizendo: Senhor, muda a história dessa nação, muda a minha vida. Não estranhe se o Senhor começar a mover, e nós temos visto isso nesses dias na nossa nação. A política está abalada, mas o avivamento está chegando.
A política está sendo sensibilizada, mas o Senhor está no domínio e está levantando um aqui. Ele está levantando alguém aqui, aleluia. Ele está levantando outros mais para lá, mas Ele está movendo. O Brasil não está na mão dos homens. A autoridade espiritual do Brasil não está nos terreiros de Umbanda, de Quimbanda, de magia negra, não. A autoridade espiritual do Brasil está nas mãos de uma igreja que, no nome de Jesus Cristo, levanta e se move. Levante-se nessa manhã, se mova nessa manhã. Já não tem mais meio termo, a posição é completa, Paulo, porque quando ele se levanta, ele não está mais na porta, ele entra para dentro do templo. E é interessante que ele não entra calado, mas ele entra adorando. Porque quando nós estamos movimentados pelos céus, o Senhor começa a restaurar a adoração da igreja. Aleluia. Se alguém tivesse entendido essa palavra, o Senhor começa a restaurar a adoração da igreja. Sabe o que é isso? A adoração da igreja. Entrou no templo louvando a Deus, entrou no templo adorando a Deus. Ele foi curado, ele entrou adorando. Antes estava lá fora, mas agora está lá dentro, levantando as mãos e cantando e adorando. Nós viveremos dias em que o Senhor levantará os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Não haverá mais hipocrisia, não haverá mais uma falsa espiritualidade, mas uma autenticidade dos céus, uma verdade do Espírito Santo em nós. Eu preciso adorar, eu preciso adorar, eu preciso expressar, eu preciso me levantar. Eu me movo em adoração porque eu nasci para adorar o Senhor. Eu me movo em oração porque eu nasci para orar. Eu nasci para entrar na casa e adorar o seu nome. Aleluia. Nós voltaremos a adorar o Senhor com canções que coloquem Cristo no centro. Nós voltaremos a sentir a glória do Senhor na primeira nota do violão, na primeira nota do teclado, quando nós colocarmos o pé na igreja. Nós vamos voltar a nos movimentar. O Espírito Santo voltará a mover por fora, mover o nosso corpo, mas também moverá os nossos corações e almas, por causa da sua glória. Raichandora Bacara Massaia. O Espírito Santo está movendo aí. Alachantora Kabadagai. Namansura Sandaki Akabawa. Em nome de Jesus, a adoração começa a ser despertada. Eu celebro com júbilo ao Senhor. Aleluia, aleluia. E nós também temos no mover do Espírito um testemunho verdadeiro. Versículo 10, 9 e 10. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus, e conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Por quê? Porque eles conheciam o coxo, eles viam o coxo, e agora eles estavam vendo esse homem curado. Eles estavam vendo o testemunho de um homem que não caminhava, mas agora está caminhando. Assim diz o Senhor para esta igreja: antes olhavam para vocês e não viam a vida dos céus, o mover dos céus, mas agora verão e saberão que eu sou aquele que está movendo a igreja, eu sou aquele que está movendo o corpo, eu estou trazendo vida sobre o corpo voltará a responder o meu comando, eu voltarei a tomar cada um de novo. O verdadeiro mover divino é o mover que me faz dar bom testemunho. O verdadeiro mover
É um mover que me faz ser um testemunho vivo. É um mover que me faz caminhar nas ruas e as pessoas olharem e dizer: Jesus é real, Jesus transformou a vida dele. Era um traficante, estava perdido, mas olha o que Jesus fez. Era um bêbado, mas olha o que Jesus fez. Estava perdida na depressão, mas olha o que Jesus fez. O verdadeiro mover é o mover que traz o testemunho da fé, o testemunho do novo nascer, o testemunho do poder de Deus, o testemunho do poder de Cristo que nos faz nascer de novo. Nessa manhã nós vamos tomar do pão, nós vamos tomar do sangue do Cordeiro de Deus. Por quê? Porque primeiro Ele deu testemunho da carne e do sangue. E agora nós também vamos testemunhar no Seu nome o Seu sacrifício. Voltarás a mover-se, voltarás a ter vida, vida dos céus, vida. A circunstância está do mesmo jeitinho, mas tem vida agora. A porta é a mesma, o templo é o mesmo, as pessoas são as mesmas, mas agora tu não estarás mais do lado de fora, tu estarás do lado de dentro. Fique de pé nessa manhã em nome de Jesus. Eu quero orar contigo, debaixo do domínio e da presença do Senhor. Levante as tuas mãos aos céus e diga: Senhor, no teu nome eu me levanto. Senhor, no teu nome eu me volto a mover. Diga: Senhor, no teu nome eu volto a adorar. Eu volto a glorificar o teu nome. Eu volto a te adorar como nunca antes. Eu volto a glorificar o Senhor. Eu volto hoje para a tua casa. Eu volto hoje para os teus átrios. Eu quero viver minha vida para a tua glória. Há uma igreja que se levanta, há uma igreja que se move. Um só é o Espírito, porque um só é o cabeça, e uma só é a igreja, e uma só é a fé e o batismo. Orabashandaki arabadakai, Shawankandai asu arabataya namadakai. A igreja da Porta Formosa, a igreja formosa se levanta, Senhor. A igreja no nome de Jesus é restaurada. A igreja no nome de Jesus se move. Essa casa começa a ser tocada pelo poder do Espírito de Deus. Orai Shandai Arabagai. Una mansonturi sherle kebo tokoma nagai. Aramanto koromomo namasaya rokoshata kabai. Anumento eselek anahasaya sura rakatawa kabai. Rubaite anuha santo kia kabai. Os altares voltarão a ser movidos pelo Senhor. As igrejas voltarão a ser tocadas pelo levantar do Espírito. Haverá um despertamento que começará em casas, em lares, famílias despertadas. As igrejas começarão a se despertar. Há um mover que vem. Podemos ouvir a chuva dos céus descendo sobre nós, e as suas águas vão escorrendo, primeiro nos lavando, primeiro nos limpando, e depois também matando sede dos sedentos e saciando os necessitados. Rabashanda karabadarabagai. Em nome de Jesus Cristo, levante a sua voz em oração. Onde está a igreja viva? Onde está a igreja do Senhor? Onde está a igreja que ouve em nome de Jesus, levanta e anda?
Onde está a igreja que adora? Onde está a igreja que não está mais atrofiada, mas se levanta de novo? Onde está a igreja que foi tocada por Jesus e a paralisia foi embora? Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda nessa manhã. Levanta e anda nessa casa. Levanta e anda, porque quem te chama é o Nazareno. Pai, nós levantamos as mãos na tua casa, em o nome de Jesus Cristo, Senhor Deus. Estende as tuas mãos sobre nós. Aqui não há maior e nem menor, todos nós aqui estamos para te glorificar e te exaltar, porque só há um que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor, e o nome do Senhor é Jesus. E nós estamos aqui com as mãos erguidas, pedindo que o Senhor nos chame, a igreja da Porta Formosa, a igreja da Vila Formosa, a igreja da Porta Formosa, a Regional Formosa te adora, Senhor. Levanta-nos da paralisia, não nos deixe andar mendigando, não nos deixe andar no meio termo, mas nos toma no nome de Jesus, nos levanta e traga o mover do Senhor, em nome de Jesus. Tem alguém que pode glorificar o nome do Senhor? Aleluia. Tem alguém aqui nessa manhã que quer entregar sua vida para Jesus? Eu sei que é culto de ceia, mas nós não podemos anular o poder do Espírito Santo que toca nos corações. Tem alguém aqui nessa manhã que quer reconciliar com o Senhor? Só levante a sua mão para nós orarmos por ti e te abençoarmos em nome de Jesus. Se você não entregou sua vida a Jesus, você não faz parte da igreja que se levanta. Você está paralisado, mas nessa manhã o Senhor te chama para viver uma vida com Ele. Não uma vida estagnada, não uma vida parada, mas uma vida de movimentação, só que do céu agora. Tem alguém? Levante a sua mão. Não? Em nome de Jesus. Deus falou contigo? Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias e os obreiros.